Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje nós temos a 10ª aula de Filosofia da Teoria do Conhecimento 1, né, sobre Teoria do Conhecimento 1, para o curso de Filosofia da EAD da UFPEL. Bom, hoje eu vou falar sobre Filosofia da Ciência. E já vou indicar para vocês esse livrinho aqui do Passo a Passo, da Zahara Editora. Aqui vocês vão ter uma introdução do que seja a filosofia da ciência. O autor é Alberto Oliva. Bom, enfim, o professor Alberto Oliva, aliás, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá, gente? O que a gente tem aqui que vocês vão ter já no índice? Vai se falar sobre o primor motor do conhecimento, que aliás, afinal de contas, nós seres humanos sempre fomos curiosos, né? E como eu venho tratado em teoria do conhecimento entre a questão contexto histórico e temáticas, vinculando as duas, eu já falei de pré-socráticos, mencionei a Idade Média, falei um pouco da Idade Moderna, assim por diante, sempre contextualizando tudo que eu trato. Obstáculos ao conhecimento, o que é conhecimento, a análise semiótica da linguagem científica, tipos de ciência, o que torna científica a pesquisa, tá? Que vocês vão ter que fazer também quando forem fazer os seus TCCs, se vocês continuarem estudando, vocês vão, uma pós-graduação que seja, vocês vão ter que pesquisar, né? Da observação à teoria, como vocês sabem, quem se utiliza muito da observação são as ciências mais naturais, em busca de explicações, e as ciências dos fatos pré-interpretados. O que eu decidi trazer para vocês sobre filosofia da ciência? Uma das teorias da filosofia analítica da linguagem. Por quê? Porque, como vocês devem saber, a linguagem é primordial para se fazer filosofia. E claro que na filosofia da ciência isso é fundamental. Bom, quando a gente estuda a filosofia da linguagem, a gente estuda a linguagem pelo menos em 3 parâmetros: na sintática, na semântica e na pragmática. A pragmática é a filosofia do cotidiano, a gente lida mais com a filosofia do cotidiano. Como eu já falei em outro vídeo, toda filosofia analítica é da linguagem, mas nem toda filosofia da linguagem é analítica. Por isso, inclusive, a gente pode chamar a filosofia analítica da linguagem. E quem são os pais da filosofia analítica? Bertrand Russell, Carnap, que participava do Círculo de Viena, que eu já comentei aqui, Frege, que é o pai da lógica simbólica ou matemática, e assim por diante. O Frege, aliás, ele queria transformar a matemática a partir de uma linguagem lógica. Por isso ele dizia que a matemática, a lógica, iria ajudar a matemática para ter uma linguagem mais científica do mundo. Aliás, o que a gente tem no Frege, que é muito importante, aliás, que uma das suas obras mais importantes é sobre sentido e a referência. Um artigo que ele tem, que ele escreveu, né, para falar sobre a linguagem, sobre a noção de significado da linguagem universal. E para contrapor sentido e a referência, a gente tem também o Carnap, que trouxe a noção de intenção e extensão. Aliás, essa teoria dos dois, né, esse compilado dos dois, eu escrevi na minha dissertação de mestrado, que foi transformado em livro. Depois, mais adiante, eu posso falar para vocês sobre isso, eu posso indicar, enfim. Isso é conversa para outro momento. Mas enfim, continuando. Sobre o sentido e a referência, fala como a gente pode se referir aos objetos. Como a gente pode se referir aos objetos singulares e como a gente pode se referir às frases, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando a gente tem um objeto singular ou particular, por exemplo, Sócrates. Sócrates foi um filósofo. A referência do Sócrates, segundo Frege, é o próprio Sócrates, o filósofo.
Mas a apresentação dele, que seria o sentido, que é o modo de apresentação, é: Sócrates é um filósofo. O fato de ser filósofo é seu modo de apresentação, logo é seu sentido. E os dois juntos formam o significado. Mas aí eu tenho uma frase, outra frase, vamos dizer assim. Platão escreveu a República. Aí eu quero saber se essa frase, qual é a referência dessa frase, qual é o sentido da frase. O sentido ele sempre vai ser o mesmo, é o modo de apresentação. É a frase completa e se ela tem sentido. Platão, ou melhor, se ela tem uma compreensão, para não confundir. Platão é um filósofo grego, né? Vamos completar mais, que escreveu o livro A República. E qual é a referência dessa sentença? É o seu valor de verdade. Por quê? De fato, Platão escreveu a República, certo? Então, o valor de verdade é verdadeiro, logo a referência é ser verdadeiro. Mas se eu dissesse, Sócrates escreveu a República, como a gente sabe que Sócrates não escreveu nada, absolutamente nada, não deixou nada escrito, é óbvio que essa sentença é falsa, mesmo porque a gente sabe quem escreveu, que foi o Platão. Assim, a referência dessa segunda frase, Sócrates escreveu a República, seria falso. Então, o Frege veio com essa noção nesse seu artigo, que claro que é muito mais amplo do que isso. Ele fala também de nomes que, vamos dizer, que faz referência a coisas que não existem, né? Por exemplo, unicórnio. Mas aí ele diz que faz parte de um conjunto vazio. Claro que ele traz tudo de acordo com a matemática. Porque, como eu disse para vocês, ele não era só filósofo, ele era matemático e o ideal dele era tornar a matemática, transformá-la numa linguagem mais científica por meio da lógica. Enfim, aí, como eu disse para vocês, o Frege fez todo esse emaranhado de teoria, ajudou muito na noção de significado, que também sempre foi o meu foco de pesquisa. Mas mais adiante veio Carnap e escreveu sobre a noção de significado sobre outra perspectiva. Qual perspectiva? Sobre a noção de intenção com S e noção de extensão. Como o Carnap era físico também, noção de intenção com S é da palavra, vem algo físico, né? Vem da física, que quer dizer intensidade. A intenção, nesse contexto do Carnap, quer dizer propriedade. E a extensão tem a ver com a classe. E aí o Carnap, nesse sentido, ele era mais voltado à ciência do que o próprio Frege. Por quê? Porque quando ele diz que, quando a gente fala, por exemplo, trazer o mesmo exemplo, Sócrates é filósofo, o Carnap dizia, ao contrário do Platão, do Frege, quer dizer que Sócrates é filósofo, ser filósofo é uma característica, uma propriedade do Sócrates. Essa seria a intenção. E aí é perguntado, e qual é a extensão disso? A extensão que Sócrates faz parte do grupo de filósofos. Então, o Carnap, ele sempre vai trazer uma noção mais generalizada dos objetos, seja eles seres vivos, como nós seres humanos, né? Ou seja eles outros tipos de objetos, objetos matemáticos, abstratos, enfim. E aí o que a gente tem nesse ponto de vista? Fora isso, o Carnap ainda estudava ou vinculava também, né, essa sua teoria da intenção e extensão. Enfim, como eu estava dizendo a vocês, fora isso, o Carnap trazia uma ideia de empírico, de experiência. Ou seja, ele achava que por meio da experiência que a gente
detém ou a gente consegue observar as proposições verdadeiras ou proposições mais científicas. Aliás, uma das proposições mais elementares que tem ali, que a gente pode dizer, são as atômicas, certo? Para o Carnap e os outros filósofos do Círculo de Viena eram proposições protocolares, que são as primeiras que a gente deve se preocupar para fazer todo um alicerce científico. Enfim, como eu estava falando para vocês, a ideia de intenção e extensão, ela vem para dar uma nova roupagem para a ideia de referência e sentido. Mas as duas se vinculam à noção de significado. Para Frege, o sentido e a referência tornam a ideia de significado viável. Para Carnap, a intenção e a extensão que tornava a ideia de significado viável. Qual é a grande diferença dos dois? O modo como eles fazem. Porque para o Frege ele traz desde lá do particular e vai generalizando. E para o Carnap a noção que a gente tem é que ele generaliza e depois ele vai particularizando. É como se um vinculasse tudo à ideia ao método de indução e o outro ao método da dedução. E aí agora eu queria trazer para vocês um trecho de um dos textos da Filosofia da Ciência da Passo a Passo, que vincula o casamento entre lógica e o empírico, que seria a experiência, né? O casamento do lógico com o empírico. Não há como fazer pesquisa de qualidade sem dar atenção aos aspectos lógicos formais. Por isso, talvez, é que o Frege fazia tanta questão de trabalhar com a lógica e vinculá-la à matemática. A consistência interna é tão fundamental quanto a correspondência aos fatos. Demonstre-me, pediu alguém a Epiteto, que devo estudar lógica. Bom, ao que o filósofo retrucou. E como saberá você que a demonstração é boa? Ou seja, a lógica seria uma prova de validade, né? Para validar a ciência. A lógica como ciência formal, que estuda o que se segue do que. Ou seja, ela vai vincular a noção de consequência às causas. Assim como é feito no silogismo categórico. Não lhe cabe, portanto, definir se determinada asserção é verdadeira ou não, e sim o que se pode inferir validamente a partir da suposta verdade de uma ou mais proposições, ou seja, esse é o método dedutivo. De forma genérica, uma teoria científica deve ser definida como um conjunto de enunciados de tal forma integrados que subsistem entre eles relações logicamente organizadas de consequência e, em se tratando da ciência empírica, relações de correspondência com a realidade, ou seja, estados de coisa, que é uma ideia lá do Wittgenstein, aliás, do Tratado Lógico-Filosófico, com vistas a descrever com fidedignidade, prover explicações seguras e fazer predições confiáveis, ou seja, previsões confiáveis. A verdade ou falsidade de uma sentença empírica é determinada por seu acordo ou desacordo com a experiência. Mas há casos em que se pode inferir a verdade de uma sentença com base no conhecimento já obtido sobre a verdade de outras sentenças. Essas primeiras sentenças que eu me refiro a vocês, que seriam as protocolares. Bom, a tarefa da lógica é prover as regras inferenciais que promovem tal tipo de transição. Isso a gente estuda na lógica simbólica, tá, gente? As regras de inferência. E aí, os fatos não são nem verdadeiros nem falsos. Só o que se diz sobre eles. Os enunciados pode ser assim avaliado. Fatos ocorrem ou não
manifestam-se como evidências favoráveis ou desfavoráveis aos nossos pronunciamentos sobre a realidade. Só podem compor uma teoria científica, no caso empírica, que é disso que a gente está falando, né? As asserções que se mostrem suscetíveis a ser aprovadas ou reprovadas pela experiência. E isso, né, gente, não é universal e não é absoluto. Elas podem mudar conforme o que se pretende estudar ou não. Daí a questão crucial: quando e em que quantidade a evidência determina a aceitação ou a rejeição de uma hipótese. Aliás, a hipótese é o que inicia um projeto científico, né? Uma teoria científica. Fatos são a toda hora invocados como os grandes árbitros das afirmações e explicações produzidas sobre a realidade. A eles se acredita tanto o poder de aprovar quanto de rejeitar teorias. Está, no entanto, longe de ser trivial determinar que papel desempenham no processo de produção do conhecimento científico. Em ciência e em metaciência, né? Metaciência é quando tu estuda a própria ciência. Metalinguagem, eu estudo da linguagem sobre a linguagem, e assim por diante. Os fatos costumam ser destacados como a matéria-prima e a base rochosa do conhecimento. Por mais que os sejam tomados como informações primárias e fundamentais a respeito do que se passa no mundo. Sua caracterização, varia em função de se endossarem pressupostos racionalistas ou empiristas. Bom, como vocês podem ver aqui, os filósofos que se propõem aqui, eles vinculam as ciências ditas racionais ou empiristas. Mas como vocês sabem, como eu já coloquei no último vídeo, tem aquela compilação, aquela harmonia que a gente pode estudar, né? Aquela busca pelo conhecimento a partir da perspectiva crítica do Kant. À luz da visão tradicional, o mundo é povoado por fatos autossubsistentes, isto é, que são os que são independentemente do que se pensa a respeito deles. Há crenças e sentenças que se referem a esses fatos e que são, por referência a eles, verdadeiras ou falsas. Sobre o influxo da gnoseologia empirista, Newton declara na ótica que as hipóteses não devem ser levadas em consideração em filosofia experimental. Em Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, reitera o ponto de vista factualista em franca dissonância com o que efetivamente faz. Não formulo hipóteses, já que tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese. Karl Purcell, em A Gramática da Ciência, sublinha corretamente que não são os fatos que fazem a ciência, mas o método por meio do qual são tratados. Na mesma direção, Poincare afirma em Ciência e Hipótese que fazemos ciência com os fatos assim como uma casa é feita com tijolos. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como um conjunto de tijolos não é uma casa. Enfim, gente, o que eu quis trazer com esse pequeno trecho do livro Filosofia da Ciência? O quanto, pelo menos nas ciências empíricas, são importantes as hipóteses, como elas são formuladas por meio de sentenças. A vinculação que eu iniciei lá no início do vídeo sobre o Frege, sobre Carnap, para trazer para vocês um exemplo do que os filósofos vinculados à ciência podem estudar, como eles podem obter conclusões a partir das suas teorias sobre, por exemplo, a noção de significado que eu trouxe para vocês. Enfim,
A filosofia da ciência, vamos dizer que a ciência propriamente dita surgiu lá com Descartes, vamos dizer, ela é de suma importância para se compreender esse alicerce da filosofia como um todo. Como que a filosofia, ela ao mesmo tempo que ela se transforma, ela tenta vincular o conhecimento de forma mais fidedigna possível. Enfim, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar esse trecho completo no e-aula, né? Para vocês terem também essa ideia de como a linguagem contribui para os modelos científicos. Então é isso. Bye!